Boa noite a todos. É com muito entusiasmo que eu hoje estou aqui para me apresentar para vocês e compartilhar um conteúdo que faz o meu coração bater mais forte, né? Que é falar um pouco sobre o nosso porquê, certo? Hoje nós vamos começar o nosso decolle, né? Que é essa parte importante da viagem, que é a parte em que a gente tem que empregar mais energia, né? Onde a gente gasta e investe mais energia, porque é a hora em que a gente ainda não tem a musculatura toda para se manter planeando, né? Então, para a gente chegar lá na altura, onde a gente vai poder andar numa velocidade de cruzeiro, né, que é uma velocidade, às vezes, até com menos intensidade, a gente já empregou muita força. E para que a gente tenha fonte, né, para que a gente tenha da onde tirar essa força para a nossa decolagem, nós vamos falar hoje, então, um pouco sobre o nosso porquê. Então, comece pelo seu porquê. Hoje eu tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa muito querida minha sobre o porquê dela, a Cláudia, que está aqui conosco. E aí a Cláudia me disse assim: porque é muito bom fazer do terra, né? E eu me conecto com essa frase. Eu tenho muito prazer em fazer do terra. Porém, eu não sabia disso quando eu comecei a trabalhar com doTERRA. Se eu não sabia que ia ser tão prazeroso, que ia ser tão motivador, né, que ia me manter tão intensamente entusiasmada, pelo que então eu comecei isso tudo? O que foi que me colocou neste lugar? E aí, de posse desse porquê, sabendo esse porquê, eu vou trilhar todos os outros passos, pessoal, que de alguma maneira a gente olha para esses passos e pensa: nossa, mas isso é muito diferente, isso é muito estranho, isso não era o que eu tinha planejado para a minha vida, ou mesmo com os preconceitos em relação a marketing de multinível, né? A gente, quando tem um porquê forte, a gente não dá volume a todas essas dúvidas, a todos esses questionamentos e a todas essas distrações, porque nós sabemos o porquê que nós estamos envolvidos com esta empresa, com este produto, neste momento e com essas pessoas incríveis que estão aqui conosco hoje. doTERRA. doTERRA é um projeto, certo? doTERRA é muito mais do que uma empresa. Ela é aquela que nós escolhemos para nos associarmos, né? Eu digo que doTERRA ela é o motivo de eu estar hoje usando essa ferramenta incrível de consciência que são os óleos essenciais. Porque primeiro eu me apaixonei pela doTERRA e depois eu escolhi usar óleos essenciais. E eu vejo que esse é o convite que doTERRA nos faz mesmo. Viva, viva, viva intensamente. Permita-se viver tudo o que há para viver. Você vai se apaixonar. E, gente, essa paixão, ela passa, inclusive, por se apaixonar por si mesmo. doTERRA libera, através dos óleos essenciais, este potencial em nós, de nós direcionarmos amor a nós mesmos. E isso aumenta ainda mais a nossa conexão com esse projeto. E aí é natural que a gente queira compartilhar isso, não só com pessoas queridas, mas com pessoas queridas por aqueles que nós chamamos para este negócio, porque este é a grande magia, né? A gente traz pessoas que trazem pessoas, que vão trazer pessoas e que trazem outras pessoas, e aí a gente começa a se encher, né? Se sentir cada vez mais pleno desses relacionamentos que são incríveis, porque são baseados neste propósito, porque aqui
nós usamos óleos, nós compartilhamos óleos e ensinamos os outros a fazerem o mesmo. Só que quando a gente faz isso, pessoal, a gente está transformando vidas. E a gente transforma vidas por uma escolha profissional. Isso aqui não é hobby, isso aqui é uma profissão. Nós escolhemos trabalhar com isso. E aí estar numa segunda-feira à noite aqui participando de uma decolagem tem tudo a ver com você perceber, com você reconhecer o seu sim para esse projeto tão grandioso. Que apesar de ser grande, ele é simples, certo? É simples. Nós usamos óleos essenciais, nós contamos a nossa história para as pessoas e nós ajudamos as pessoas a contarem a própria história. E isso é a partir de uma equação. Essa equação, pessoal, é doTERRA. doTERRA é acreditar, mais ir para a ação, levar essa possibilidade para as pessoas, igual a resultado. E qual é esse resultado, pessoal? É uma mudança de vida. Então, quando a gente trabalha com mudança, a gente pressupõe de que existe uma disposição para mudar, né? E é esse o nosso papel. O nosso papel não é divulgar doTERRA. doTERRA não precisa de nós para que as pessoas conheçam doTERRA. Vocês estão vendo isso na prática do dia a dia de vocês. As pessoas conhecem doTERRA. O que as pessoas não conhecem é a tua história. O que as pessoas não conhecem é a tua crença que você construiu a partir do uso dos óleos. E o que elas não conhecem é a tua vontade de que elas tenham a mesma experiência que você. Então, quando você acredita no produto, na empresa e em si mesmo, você vai para a ação. E essa ação te traz resultados. E é simples assim, pessoal. É você ter a crença, é você ir para a ação, que você terá resultados. Principalmente quando a gente coloca números nisso, né? Quem tem uma crença forte vai para mais ação, certo? E se foi para mais ação, terá mais resultado. Que resultado é esse? É o resultado que você provocou com a sua ação, que dependeu da tua crença. Aí você me olha neste momento, viu? Não me deixa falando sozinha, não. Porque é nesse momento que você me olha, Raquel, mas eu uso os óleos, eu acredito no produto, eu vou para a ação e eu não tenho resultados. E aí eu vou te dizer uma coisa. É porque você não sabe do seu porquê. Porque se você tivesse consciência do seu porquê, você saberia que você não está levando apenas uma solução para uma rinite do filho de uma família. Você está levando muito mais para essa família. Você está levando uma noite de sono bem dormida, você está levando um acordar descansado, você está levando uma possibilidade de viver mais, de ter mais condições de enfrentar a vida, de dizer não com mais facilidade, de dizer sim com mais facilidade. Agora, você para no meio do caminho. Você para no meio do caminho, por quê? Porque você está cheio de ponto de vista e que te afastam do teu porquê. O teu porquê está te levando numa direção. E os teus pontos de vista diminuem a tua ação, diminuem os teus resultados. E aí, daqui a pouco, você está questionando o negócio. Você está questionando a estrutura da doTERRA. E aí eu vou te lembrar, o sucesso é simples. Não perde teu tempo questionando, só vive, vive. Lembra, a doTERRA te convida a viver, apaixonar-se e compartilhar. Se você está fazendo isso, é simples. Se você não está vivendo isso,
eu vou te lembrar que a gente precisa ter um motivo para a ação, certo? Porque é no processo que você é transformado. Não é você é transformado e aí você vai para a ação. Não, permita-se viver o processo, permita-se ir sem saber tudo. É muito, muito poderoso olhar para alguém e dizer eu não sei. É muito poderoso. Diga, simplesmente diga, eu não sei, mas vai atrás e devolve essa resposta para as pessoas, para a pessoa que te perguntou. Não delegue a sua vida. Não espere que ninguém venha te motivar. Você precisa ser a sua fogueirinha. Você precisa ser a sua fonte do seu porquê. É esse porquê que vai te manter em movimento. E se você vai estar em movimento, você vai ter os resultados que você gostaria de ter. Quem nos disse isso foi Bruna Moreira, e ela esteve conosco na incubadora deste sábado. Assista a gravação, certo? Vai ser muito importante para você. Ela falou sobre autorresponsabilidade e automotivação. E aí, ela trouxe uma frase, gente, dita por Einstein. Presta atenção nessa frase. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. Einstein fez essa afirmação, certo? Ou seja, se você tiver vontade, você tem grande parte da bagagem necessária para você viver esse processo, que é essa decolagem no projeto do Terra. Sabe? Quando você tem claro o seu porquê, você vai atrair clientes, consultores, e você vai os inspirar a agir, pois é o conceito que vende, não o produto. Olha isso, gente. Nós estamos trabalhando com marketing de relacionamento. O que isso significa? Que nós somos remunerados para criar uma consciência de que o produto que nós trabalhamos é uma solução. As pessoas não sabem o que os óleos essenciais têm como potencial. É para isso que nós somos pagos. Nós somos pagos para gerar essa consciência, para levar as pessoas a refletirem sobre o porquê usar óleos essenciais. Você não é pago para dizer que lavanda é bom para dormir, ok? Isso as pessoas já sabem. O que as pessoas não sabem é que se elas dormirem bem, elas vão acordar descansadas no dia seguinte, vão ter mais capacidade de concentração, os seus sistemas internos vão funcionar com mais habilidade, e isso vai fazer com que elas vivam mais e melhor. E aí você é o mensageiro. A mensagem são os produtos. Você é o mensageiro desse conceito. É esse conceito que vende, é esse conceito que faz a pessoa comprar de você e não do Mercado Livre, ok? Benefícios e características não inspiram. Eles são o que vai fazer as pessoas se sentirem motivadas a usarem óleos essenciais e o impacto que eles podem causar na vida das pessoas. Você é um promotor de compra. As pessoas têm que te olhar e perguntar, ok, como que eu compro isso? Como que eu posso ter acesso a isso? Certo? Esse é o teu papel. E sabe quando que você vai ter clareza de tudo isso? Quando você souber o seu porquê. O teu porquê vai te proporcionar uma sensação maior quando ele estiver conectado com o seu trabalho. A hora que a informação na tua vida, na vida da tua família e na vida das pessoas, você vai e você não vai dar atenção para os mimimis da história que estão tentando te tirar do teu caminho, que estão tentando te distrair, te desviar, porque
é a tua grande chance, pessoal, porque a felicidade vem daquilo que nós fazemos, certo? Mas a realização pessoal, aquela sensação de ter vivido uma vida que vale a pena, ela vem do porquê nós fazemos o que nós fazemos. E aí, se quisermos sentir uma paixão infindável por nosso trabalho, se quisermos sentir que estamos contribuindo com algo maior, que vale a pena fazer o que nós fazemos, precisamos conhecer o nosso porquê. Quem falou isso, né? Ele é autor dos livros, né? Comece pelo seu porquê, conheça o seu porquê, e é com a autoridade dele que eu te digo: o teu sucesso está agendado. É só você realmente lembrar da equação. Crença mais ação é igual a resultado. Usar o produto, conhecer mais histórias da doTERRA, conhecer a fábrica da doTERRA, ir nos eventos da doTERRA, tudo isso vai aumentar a tua crença, tudo isso vai fazer você ir mais para a ação, e com isso você terá mais resultado. Por isso está agendado, gente. Essa equação, ela não é quebrável, ela não é contestável. É crença mais ação é igual a resultado. Seja um provedor de soluções. Mas entenda, quando eu comecei a usar óleos essenciais, eu comecei a usar óleos essenciais para dormir melhor, só que usou a celulite do meu corpo ficou mais firme e eu nem estava olhos para conhecer funda daquela pessoa. Muitas vezes eu não tenho um relacionamento em conhecer a solução, a funda dela, mas se o óleo pode ajudar nessa, eu vou promover óleos essenciais. E aí, estar apresentando uma mensagem. Eu vou ser a mensageira dos olhos para mais casas, para mais pessoas. Porque eu entendo que a minha mensagem só será entregue se naquela casa tiver um óleo essencial. Se aquelas pessoas forem empoderadas a ponto de abrirem esses óleos essenciais. Porque eu falo para todo mundo, muitas pessoas aqui já ouviram, nós não queremos que as pessoas comprem óleos essenciais. Nós queremos que as pessoas usem óleos essenciais, que as pessoas abram a tampinha, certo? E aí, quando a pessoa abre a tampinha, ela vai viver o extraordinário, certo? Ah, tá cortando o áudio, gente? Agora melhorou, Raquel. Ok. Compartilhar acontece naturalmente, porque quando eu vivo o extraordinário, eu quero que as outras pessoas também vivam, certo? E a gente não precisa ir longe, gente. Alguém aqui descansou enquanto o seu pai e a sua mãe não usam óleos essenciais? Alguém ficou satisfeito enquanto seu pai e a sua mãe não estavam usando óleos essenciais? E aí, né, na ausência deles, seus filhos, teus amigos mais próximos, teus parentes mais próximos, a gente não consegue se conformar, a gente não consegue se sentir realizado se não compartilha essa possibilidade. E para isso, a gente proporciona experiências e nós, com tudo isso, mudamos mais vidas. Se nós tivermos consciência do nosso porquê, nós vamos entender que o como vai acontecer naturalmente e o que é aquilo onde nós estamos mirando. Mas para chegar lá no nosso alvo, onde nós estamos mirando, nós não precisamos saber
E agora, daqui a pouco, a Josi vai falar para você, mas é importante demais que a gente saiba do nosso porquê. Então, aqui para vocês 2 dicas de como vocês podem acessar o porquê de vocês. De frankincense e usem e abusem do nosso maravilhoso kit Emotional Therapy. Esses 6 blends aí fazem realmente diferença na vida em autoconhecimento, autodesenvolvimento e conhecer o seu porquê. Não questione seu porquê, ele é seu, curta ele, abrace ele, goste dele, permita-se tê-lo, ok? Porque ele é, com certeza, o teu diferencial. Gratidão, pessoal! Eu queria, agora que nós vamos dar continuidade com a Josi, eu queria te deixar um espaço na tua agenda para encontrar consigo mesmo e ter um relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida e respondendo a pergunta: qual é o meu porquê? Por que eu escolhi? Ok? Um grande beijo, gratidão, aproveitem muito, nós temos coisas interessantíssimas que vão acontecer à noite, estejam aqui. Um grande beijo, pessoal, gratidão. Josi, sua linda. Obrigada, Raquel. Gente, uma boa noite. Eu estou aqui feliz da vida de encontrar com vocês hoje, pessoas muito queridas, muito especiais, pessoas com as quais eu desenvolvi um relacionamento ainda sem conhecer pessoalmente, né? E pessoas às quais eu fui me aproximando com o tempo, né? A partir de muitas conversas, encontros nos nossos eventos. E é muito bacana quando a gente pode trazer algo tão nutritivo quanto que você trouxe, Raquel, porque eu tirei várias fotos aqui, eu anotei muitas coisas, e você trouxe algo extremamente potente hoje para esse decolle. Eu tinha certeza que esse foguete estava tinindo, né? E agora que a gente está bem aquecido, vamos dizer assim, com essa ideia da gente abrir um relacionamento, um espaço de conversa, um espaço de escuta do nosso próprio, né, do nosso porquê, que esse espaço já está agendado, já está aqui agendado no meu, para eu trabalhar ainda mais sobre o meu porquê, né? Porque, sem dúvida, isso é algo que a gente vai renovando, a gente vai abrindo outras nuances, a gente vai vendo outras cores disso tudo, né? E é sobre isso que nos une aqui, que faz a gente estar aqui junto e continuar e seguir. São momentos como esse que fazem, que me dão a certeza de que, de fato, nós estamos muito conectados, né? Bom, vocês viram que a Raquel saiu aqui, a apresentação ela caiu nesse momento, então eu vou colocar uma minha, né, que eu tenho, porque falando, né, digamos assim, do Construa, né, que apresenta aí os pipes, né, que bem que ela disse que talvez caísse, mas a gente vai rapidamente entrar com o nosso decolle, nossos pipes. Muito bem. Você está tentando pôr a imagem aí, Josi? Estou, porque aí você tem que me deixar como você já está como anfitriã. Ok, então vai dar tudo certo agora, porque eu vou compartilhar aqui a minha telinha. Só ela não vai estar tão bonitona quanto a tua. Tá? Acho que você tem que fechar o seu áudio aí para dar certo. Ou de algum deles, né? Não sei. Mas, enfim, os pipes, eles são essa continuidade, né,
dos 3 primeiros passos, né, que a Raquel trouxe para a gente, e que de fato são simples, né? Usar os produtos, né? Você tem a possibilidade de se conectar, né, consigo, com o teu meio de uma forma diferente. Você sente vontade, uma vontade irrefreável, é uma vontade irresistível, vamos dizer assim, da gente compartilhar. E isso a gente acaba ensinando, né, naturalmente, né? A gente compartilhando, a gente tem pessoas que depois vão nos buscando, porque a gente já começou, já se introduziu nesse meio, e aí a gente percebe, né, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu era uma compartilhadora, eu era uma usuária de óleos essenciais, compartilhadora, e eu fui me sentindo cada vez mais à vontade de falar sobre os produtos, de chamar as pessoas, né, de me preparar, e fui me preparando no sentido de saber que eu gostaria de compartilhar com determinadas pessoas, né? Então, eu fiz lá a minha lista de pessoas, né? Tenho a minha lista de nomes, né? Com meus 100 e tantos nomes, que já aumentou, já diminuiu, já aumentou, está sempre aumentando, porque cada dia que eu encontro uma pessoa nova e que eu tenho assim, a sensação de que ela, de alguma forma, se conecta com soluções naturais, ela vai ali para a minha listinha, né? E aí as coisas vão acontecendo. E a gente convida, né, uma vez para saber a respeito, para tomar contato com óleo, a gente oferece a gotinha na mão, e a gente faz esse encontro, né? Mas o convidar, né, o preparar, ele tem a ver com a gente definir uma agenda, a gente fazer essa lista, a gente prepara organiza esse encontro, que pode ser um encontro online, aqui, assim como o nosso, mas que pode ser muito melhor que seja até pessoalmente, né? Então, nós convidamos, escolhemos uma data, agendamos, né? Vocês até anotaram, né? Devem ter anotado, o sucesso está agendado. Então, nós temos uma primeira premissa, sucesso é simples. E segundo, o sucesso está agendado. E aí a gente agenda esse encontro, a gente organiza amorosamente esse encontro, online ou presencial. E aí a gente se conecta, né, com essas pessoas as quais a gente colocou nessa lista, né? Ou pessoas de várias pessoas que a gente junta e de vários grupos que a gente junta para fazer essa apresentação. E aí a gente faz, então, a apresentação em si, né, da nossa proposta, do nosso movimento, do nosso porquê, porque acho que aí é que está o grande barato de estudo que nós tivemos, que nós recebemos hoje. O porquê, ele é aquilo que te move e que alegremente, que intuitivamente borbulha dentro de ti e você começa a vir, transborda, né? Emerge, né? Como muito bem, eu acho que o Adriano, né, que falou, né, para nós hoje, está emergindo, né, está emergindo, adorei que ele trouxe essa palavra, né, e aí a gente faz essa apresentação de uma forma leve, simples, gostosa, com verdade, com sentimento, né, com aquilo que é literalmente você dizer, olha, eu estou nessa empresa porque ela entrega óleos que são puros, porque esses óleos, de alguma forma, como a Raquel trouxe para ela um bom sono, para mim trouxe mais visão, trouxe mais abertura, menos pontos de vista, né? Me deixou mais leve com relação à minha razão de estar aqui sobre a Terra. Porque eu vi que eu podia, ao invés de ajudar de uma em uma pessoa, eu podia, através de uma pessoa que eu trouxesse, aquela pessoa podia trazer para mais pessoas aquilo. E eu fui enxergando isso, esse exponencial daquele conhecimento, daquela minha experiência, aquilo se multiplicar através de outras pessoas, né? E que não precisaria mais ser somente através de mim, né? Então, esse foi o meu porquê, né? Encontrar pessoas que tivessem essa mesma vontade de levar adiante soluções naturais, para que essas pessoas pudessem multiplicar esses conhecimentos e esse bem-estar, esse bem-viver, né?
E eu anotei também isso, né, Raquel, quando você trouxe, né, aqui hoje. O meu porquê, de verdade, ele nasceu escrito agora, ele gerar consciência de bem-estar. Esse é o meu porquê. Gerar consciência de bem-estar. Por quê? Porque fazer isso de um a um é um trabalho de formiguinha. Quando você tem mais pessoas, é um trabalho de abelha, que aí é uma colmeia inteira fazendo esse movimento, né? E muitas pessoas podem receber. E aí a gente passa para uma outra etapa, né? E até então, aqui, gente, o que a gente precisa, se não apenas a organização, o agendamento, né? Estar junto com essas pessoas. Apresentamos. O que nós, até esse ponto, fazemos? Simplesmente nós trazemos os benefícios que nós recebemos, nós apresentamos os benefícios que nós recebemos, tanto do ponto de vista de bem-estar, de saúde, de bem viver, quanto também recebemos tudo aquilo que nós recebemos também como compartilhadores, né? Como profissionais que trabalhamos dentro dessa área, né? Como pessoas que trabalhamos com relacionamento, né? Com pessoas que vão se especializando e se desenvolvendo como pessoas, né? Então, quanto mais a gente se relaciona, melhor a gente fica na habilidade na competência de se relacionar. Né? Por quê? Porque essas pessoas novas que nós estamos convidando, ou pessoas que nós já conhecíamos e que nós chamamos elas para conhecerem o que nós estamos vivendo, nós vamos desenvolver cada vez mais aptidão, mais habilidade no relacionar-se, né? E vamos dando a oportunidade, porque essa palavra é uma palavra que eu gosto muito, porque eu senti que eu recebi uma grande oportunidade da pessoa que me apresentou. Né? E cada vez mais eu sinto que eu estou tendo mais oportunidades na minha vida, porque eu me tornei uma pessoa melhor em relacionamento. Então, eu posso expandir cada vez mais meu horizonte. E aí eu deixo que a pessoa que eu convidei, ou as pessoas que eu convidei, que elas façam a escolha delas em ter bem-estar, em ter bem-estar, em ter mais liberdade financeira, em ter mais liberdade de tempo, em ter mais liberdade geográfica. Né? Porque isso são coisas que vêm junto nesse pacote, né, que a gente fala quando fala de doTERRA, né? E isso é natural, e isso é simples, né? E, por fim, nós estamos convidando, né, essas pessoas, no momento que elas aceitam fazer essa jornada conosco, como clientes preferenciais, como consultores, o que é a nossa melhor porção é nós apoiarmos essa pessoa nesse movimento que ela deseja fazer, seja como cliente, seja como um consultor. E entre esse ser um cliente e ser um consultor, existe um espaço do compartilhador, que é essa pessoa que começa a dar aquele comichãozinho nela, ela já não consegue mais segurar, né, aquela efervescência que está acontecendo dentro dela, e ela compartilha. E aí ela compartilha. E quanto mais ela compartilha, mais resultado ela tem. Tanto no seu bem-estar, porque ela vê que as pessoas voltam para ela e dizem, nossa, você não acredita, sabe aquele olhinho que você pingou na minha mão nesses dias? Eu fiquei tão bem o dia inteiro. Escuta, como é que eu faço para ter esse óleo aí que você colocou na minha mão? Então, a gente vai fazendo esse movimento de uma forma muito amorosa, gentil, e é um exercício de gentileza compartilhar algo muito bacana que você tem, algo que você esteja vivendo. Né? Então, se você está já vivendo essa liberdade financeira, está mais do que na hora de você compartilhar, né? Que você tem um meio, que tem um recurso, que tem uma forma, né, de você poder trazer uma renda extra, de você poder colaborar, digamos assim, na sua família de uma forma diferente. Né? E de você também ajudar e apoiar outras pessoas a fazerem o mesmo que você e receberem dessa forma. Né? Então, o apoiar, ele é algo que faz com que esse ciclo virtuoso permaneça acontecendo.
Porque neste momento nós, quando vamos apoiando a pessoa, seja ela um consumidor, seja ela um cliente preferencial, ou seja ela uma consultora, um consultor ou um compartilhador, nós estamos aqui abrindo a possibilidade dessa pessoa também multiplicar, dela também duplicar esse movimento que você iniciou com ela. Tá? Então, nós temos uma coisa que é muito importante, que está aqui na base, tá? Dessa apresentação aqui, nós temos instrumentos também que a doTERRA fornece para nós, né? Que ela dispõe para nós, através do Classing Box, que é um kit, um conjunto, onde nós temos ali os óleos essenciais, né? A gente recebe 3 óleos que são o Wild Orange, né? 3 unidades de 15 ml do Wild Orange, que é um óleo fantástico, que eu digo que é o óleo da abundância e da prosperidade, porque ele atua sobre esses nossos estados, às vezes, endurecidos, visões muito fixadas, né? Digamos assim, de como as coisas têm que ser ou precisam ser para dar certo, né? Que, na verdade, a gente pode, como diz muito bem a Raquel, ela usa muito bem essa palavra, experimentar uma vida muito mais abundante, muito mais próspera, muito mais rica no sentido de experiências e de contatos e de relacionamentos que vão acontecendo a partir dessa jornada que a gente decidiu empreender, né? Que nós escolhemos, né? Empreender juntos, né, aqui. Então, nós temos os guias, os folhetos, né, que dão apoio para uma apresentação mais sequenciada, né, se você sente que você precisa de um apoio visual, de um apoio físico aí para fazer a sua reunião. Você tem os guias Viva, Compartilhe e Construa, que são excelentes para nos ajudar, né, nessa construção dessa crença cada vez mais fortalecida e guiada pela experiência que a doTERRA tem de mais de 15 anos, né, fazendo esse movimento em várias partes do mundo, são muitos países, né? Quando a gente vai na convenção global, a gente fica maravilhado de ver, né, aquele ginásio pleno de pessoas de todas as partes do mundo, né? E que são pessoas que estão vivendo o que nós estamos vivendo, que estão em etapas, né, maiores, digamos assim, há muito mais tempo vivenciando, experimentando a doTERRA, mas também ali firmes fazendo esse movimento e trazendo mais pessoas, né? E a gente tem o Guia Decole, que é esse movimento hoje, esse momento que nós estamos vivenciando juntos aqui. Raquel, você quer voltar à sua apresentação agora? Que aí eu acho que vai ter mais sentido, né? Já que você entrou aí, você consegue dar sequência? Não, eu tô no meu celular, Josi, para garantir que tenha mais estabilidade aqui na internet. Tá. Mas eu queria, sim, provocar o pessoal que está aí, até ouvi-los um pouco, falando um pouco em porquê. Faz sentido para vocês por que doTERRA estabelece um sistema de ações como PIPEs? Faz sentido para vocês o P de preparar, o I de convidar, o P de apresentar? Vocês percebem sentido nessa sequência de ações? Pode abrir aí. Um de cada vez, por favor. Bom, gente, já que ninguém falou, eu vou correr para falar aqui, então, um pouquinho. Não sei, eu me apaixonei por essa lógica, sabe? Não sei, uma mente aqui meio de engenheira que é a minha, me trouxe, assim, uma segurança muito Obrigada, legal Ana para Paula. falar, e a cadência é muito... Primeiro que a cadência é muito legal, faz todo o sentido do mundo, e eu acho que facilita demais a gente a realmente ter essa cadência lógica, sabe? O que eu acho que é importante, né? A gente ter consistência em como ir ao mercado e irmos todos de uma mesma forma, para
as equipes e o cliente ter a mesma forma de receber o produto, receber toda essa experiência, essa comunicação. Então, assim, eu fiquei encantada. Primeiro eu ouvi falar o nome primeiro, Pipes e Pipes, aí eu não tinha visto ainda a imagem, né? Depois eu conectei, né, toda a adutora e toda essa lógica, eu achei sensacional. Então, para mim, fez todo o sentido do mundo, e a sequência, a cadência, o material de apoio conectado, eu sei, gostei demais. E fácil, né? Não traz nada, assim, tudo da doTERRA é muito simples. Essa simplicidade, eu acho que ajuda demais, é descomplicado, né? Sim, e é para todo mundo, né? É E para isso todo torna o mundo. nosso negócio duplicável, que é É, o que a Josi estava falando sobre a construção da rede, né? Quando a gente pensa que o nosso trabalho não é de venda, tá? Porque se fosse vender, nós teríamos que o mês que vem fazer tudo novamente para ter os mesmos resultados. Nós é, trabalhamos com multiplicação. Nós trabalhamos com a ideia da progressão que foge ao nosso controle, em que 2 no segundo mês, se eu colocar 1 por mês, e aí esses 2 colocarem mais 1, chega em 1 ano a 2.000 pessoas, gente. Como assim? é. Começa com 1 e termina com 2.000 em 12 meses. Se a cada mês eu convidar apenas 1. Né? Então, é com essa matemática, e quando você fala que a gente pode contar. E quando você falou de sequência, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção dos pipes. É uma sequência, ou seja, uma coisa vem antes, certo? Não é, a gente não consegue começar o processo pela metade. A gente precisa passar por todas as fases do processo. Então, é muito Exatamente. importante que nós tenhamos essa visão, que o que nós temos nas nossas mãos é algo extraordinário, mas que vai se materializar se nós estivermos dispostos a vivermos o processo. E, Uhum. gente, não tem como entrar nessa sequência e sair igual lá no final. Não. Então, para que você viva esse processo, você vai ter que mudar. E esse é um negócio que é para todo mundo, porque é simples, porque os materiais são acessíveis, estão prontos, estão disponíveis, mas a gente esbarra nessa disponibilidade Sim. para a mudança. Então, creia, nada externo a você está te barrando. É dentro. É dentro. Enquanto nós estivermos buscando Maravilhoso o seu fora. ponto, Raquel. Maravilhoso. Está dentro, a mudança está dentro, não está fora, né? Sim. Adorei. Vou anotar Então, aqui nas minhas notas. Vou colocar nas minhas notas. e aí Isso aí. essa construção da adutora, ela é natural. Ela é natural. Se você convidou, agendou uma hora, um local e uma data, você fará uma apresentação. Você consegue imaginar alguém não precisando de óleos essenciais? De Não, forma né? alguma. Não. Não. Então, se a pessoa, de alguma forma, te disse não, agora, desculpa, não lembro o contexto, mas eu lembro da Josi falando a frase, eu adoro essa palavra, oportunidade. Se a pessoa não percebeu a oportunidade que ela está recebendo com a tua apresentação, é porque ela não entendeu. Então, vale a pena você explicar de novo. Vale a pena você continuar o teu trabalho de construção de uma consciência. E lembra, você tem claro para você o seu porquê, os resultados do uso dos óleos, o resultado do uso pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, seus amigos. Você tem claro tudo isso. A pessoa para quem você está apresentando não sabe disso. Hoje, eu e a Márcia estivemos reunidas e nós olhamos uma receita
que uma médica deu para uma cliente da Márcia. Uma médica, uma pediatra, indicou para... A gente não tem muita segurança de afirmar se foi só para criança ou se foi para criança e para a mãe, mas ela fez uma indicação de 7 óleos essenciais. 7. Da doTERRA, porque ela usava os nomes dos blends, certo? Da doTERRA. O Brief, por exemplo. E essa é a realidade que nós já estamos vivendo e que quando eu comecei a trabalhar com a doTERRA 3 anos atrás, era uma possibilidade que os profissionais da saúde fizessem a indicação, as pessoas fossem para suas casas e comprassem dentro do seu escritório virtual os seus óleos essenciais. Hoje, 3 anos depois, isso é uma realidade, certo? Então, a gente já não está mais falando de uma possibilidade que vai acontecer daqui a 10 anos. Nós estamos falando da nossa realidade. Onde você quer que essa pessoa esteja? Você quer que ela entre e compre no seu escritório virtual, dentro da tua rede? Então, vai e desenvolve os pipes. Tá difícil? Saiba, a transformação tem que ser em você. Não é no que você faz, não é como você fala, não é como você convida, não é como você apresenta, é em você. Você precisa ser o mensageiro. Você está disposto a ser o mensageiro? Bora lá, gente. A gente está só decolando. Bora lá. Bom, Josi. Então, aí eu não sei como é que era a tua sequência, Raquel, porque eu estava gostando muito da tua apresentação e da tua lógica ali. O que vinha depois dos teus pipes? Só para me dar a palhinha Vinha aqui. você, não, vinha você falando dos porquês mesmo. Então, e aí foi tudo... Pode falar, gente. Eu queria trazer isso dentro de uma... Eu não sei se vocês viram aqui que eu mudei de tela. Tá visível para vocês a mudança de tela? Não. Tá. Não? Eu não estou escutando, Márcia. Está na tela de pipes. Ah, não. Então realmente aqui eu estou... Nós estamos vendo o seu desculpa. fora da Você apresentação. estava perguntando outra coisa. Está na mesma tela. Para o compartilhamento e volta a compartilhar. Sim, vou fazer isso agora. Como está agora para vocês? Isso, agora mudou. Sim. Agora sim. Sim. Agora eu vejo também. Sim, hoje nós estamos aqui numa linha de raciocínio que traz essa questão do porquê, mas também é um momento que a gente tem de traçar objetivos, e traçar objetivos é parte, né, dessa ação, né? A primeira seria acredite, né? Então, você acredita no produto que você tem, naquilo que você já está vivenciando, você tem que trazer ação para que isso venha à tona com você, né? Para que isso siga junto com você. Então, conhecer, saber que a gente tem, que a gente pode, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente apresenta, mais eu tenho a possibilidade de fechar cadastros, de trazer as pessoas para junto, né, desse movimento que a gente está estabelecendo, a gente mais tem a possibilidade de ter pessoas que nós já estamos apoiando e essas pessoas trazerem novas para conhecer aquilo que a gente já está vivendo, certo? Então, conhecer a possibilidade, né, de objetivar um ranking, da gente chegar mais lá na frente, da gente poder ter uma equipe trazendo pessoas, né, para o nosso convívio, o nosso negócio, nós estamos aí agindo, né, trazendo, tornando aquela ideia, né, de compartilhar, transformando aquilo em ação, né? Então, definir o objetivo que a gente tem em mente, traçar esse caminho junto com o seu líder, junto com a pessoa que te convidou para estar aqui, é muito importante,
Por quê? Porque você pode ser um membro preferencial, você pode ser um compartilhador e você pode ser um consultor de bem-estar muito bem sucedido quando você estabelece o seu próprio ritmo, né? E ali eu acho que a Gisele trouxe uma colocação muito importante para a gente, que é a da lógica, né, que esses pipes trazem, a lógica dessas ações, né? E no momento que você consegue vislumbrar um crescimento, você precisa trazer mais ação para esse acontecimento, para mais encontros, mais pessoas nas quais você vai compartilhar. E você pode ajudar as pessoas que você trouxe inicialmente a fazer esse movimento. E ali é que a duplicação vai acontecendo, porque quem chegou antes fortalece quem veio depois. E fortalecer é esse movimento. Nós nos fortalecemos aqui em reuniões como essa, né? Então, a gente pode, como a Raquel mesmo falou, né, fazendo aquele pequeno, a matemática simples, né, de que 1 trazem 2, e que em um ano você tem ali tantas pessoas, 2.000 pessoas na sua rede. Isso, se nós pensássemos que sempre fosse dessa forma, nós vamos entender que esse processo vai acontecer em algum momento para você, desde que você não pare, que você continue se movimentando, que você continue compartilhando, que você continue fazendo aquilo que você sente que precisa fazer, né? E mais cedo ou mais tarde, como a gente diz, às vezes tem um delay de 1 ano, né? Que a gente faz uma apresentação, né? Às vezes a gente precisa apresentar 1, 2, 3 vezes, até que a pessoa compreenda, né, o que você está falando ali para ela, e que aquilo faça sentido para ela, porque só tem graça se fizer sentido para ela, né? E aí vai ser perfeito. Eu vou ter que de novo sair daqui da tela para eu poder mudar Gente, cadê vocês aqui? Vocês estão aparecendo aqui para mim? Eu estou aparecendo aqui para vocês? Sim, nós Sim. estamos te vendo, Josi. Você já passou por todas essas etapas, né, Raquel? Então, aqui acho que tem um resumo melhor, né? Vocês estão vendo a minha tela agora? Não. Pontos essenciais para o seu negócio? Agora sim? Não. Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, agora saímos totalmente. Josi, mas agora você tinha falado de encontrar pessoas 1 ano depois novamente? Vamos lá, vamos ver. Agora deu, estamos vendo. Sim. Então, nós temos aqui os pontos essenciais para o negócio, fazendo esse resumo, né? Convidar e apresentar os produtos e negócios. Esse é um ponto, tá? Que eu queria trazer especificamente, porque a gente tem inicialmente, a gente tem muita vontade de compartilhar todos os resultados que a gente obteve utilizando os óleos essenciais, né? E aí a gente esquece de falar do negócio. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa apresentação com uma finalidade que é convidar essa pessoa para trabalhar conosco aqui, para fazer esse movimento junto com a gente. Então, às vezes, a gente fica largamente, muito tempo, isso aconteceu comigo, e eu estou aqui para dar o meu testemunho nesse sentido, eu levei muito tempo para entender que quando eu não... o tempo que eu passei não compartilhando a ideia do negócio, as pessoas não sabiam disso, porque eu não falava que isso era o meu negócio, né? Elas achavam apenas que eu usava óleo essencial, que eu compartilhava óleo essencial, que eu comunicava muito bem sobre isso, sobre como utilizar, que forma fazer, que óleo era bom para isso, para aquilo, para aquele outro, o que eu melhoraria com isso, com aquilo, com aquele outro, mas eu não falava do negócio.
Então, esse é um ponto que hoje eu vejo que na primeira conversa, no primeiro encontro que eu estou com essa pessoa, eu já falo do negócio para essa pessoa. Por quê? Para que ela tenha ideia do que é que eu estou fazendo ali também. Eu estou fazendo um compartilhamento dessa consciência de bem-estar em vários sentidos. Do bem-estar financeiro, do bem-estar do meu tempo, né, da minha disponibilidade, né? E esse foi um divisor de águas para mim, porque enquanto eu não dava clareza para isso, né, não dava clareza de que isso é um negócio, a pessoa não tinha clareza de que era um negócio, ela também não sabia que tinha essa possibilidade, então ela só usava óleos, e aí ela começava, inclusive, a compartilhar o uso dos óleos, mas ela não falava do negócio também. Então, essa duplicação não estava acontecendo por inteiro. Então, esse é um ponto que e eu gosto muito de falar sobre onde eu posso ter falhado ali, que isso alongou bastante ali o meu tempo, foi eu não ter compartilhado o negócio todas as vezes que eu compartilhei lindamente sobre o produto. Né? Então, quando a gente faz a apresentação de produto, a gente também faz a apresentação de negócio. E hoje eu não abro mão de falar sobre o negócio desde o primeiro encontro com alguém. Por quê? Porque eu quero que a pessoa entenda como é que eu posso, às 4 horas da tarde, né, numa segunda-feira, estar ali com aquela pessoa fazendo aquele compartilhamento. Por quê? Porque há um negócio que está sendo desenvolvido ali. Né? E que isso faz frente, digamos assim, a esse tempo que eu estou dedicando a fazer esse compartilhamento. Né? E que eu terei essa disponibilidade para fazer o acompanhamento dessa pessoa, né? Mostrando para ela que existem muitas formas de eu aumentar a minha consciência de bem-estar. Né? Agora ninguém me segura mais com essa consciência de bem-estar, gente. Vou falar um negócio para vocês. Ninguém mais me segura com a consciência de bem-estar, viu? Por quê? Porque esse é o ponto central aqui, né? A gente foi aumentando consciência e eu fui tomando consciência de que lá atrás eu não fazia isso. E que quando eu comecei a fazer isso, aí sim a minha rede começou a decolar. E as pessoas às quais eu trouxe para saber sobre o negócio também começaram a decolar. E aí a gente treina fazendo um movimento junto com essas pessoas, né? Ou seja, como literalmente quando a gente vai, né, começa alguma atividade, alguém nos mostra, né, um passo a passo, um caminho. Às vezes a gente faz junto, faz uma apresentação junto, acompanha num evento, vê quais são todos esses pontos fortes que a pessoa traz, né? E a gente ajuda essa pessoa a tornar esses pontos fortes ainda mais fortes, porque é a partir desses pontos fortes que a gente consegue ter a energia, a automotivação, a autodisciplina de fazer esse movimento. E aí a gente segue apoiando tanto os novos líderes, quanto as pessoas que ela vai trazendo junto para a gente ir acompanhando e a gente vai se tornando literalmente uma grande família, né? Então, Raquel, você que está habituada a coordenar, né, essa apresentação aqui, o que mais que eu poderia trazer aqui como sequência? Na verdade, Josi, quero te agradecer por toda a tua entrega, né? Reconhecer aí que foi inspirador, mas eu queria convidar uma pessoa, eu queria te convidar a apresentar uma pessoa, porque eu acho que nós já trabalhamos bastante a reflexão das pessoas. Acho que as pessoas aqui tiveram oportunidade de refletirem efetivamente sobre o seu negócio, né? Agora eu queria dar um pouco de exemplo. Como seria você apresentar para nós uma pessoa que eu tenho certeza que vai nos engrandecer com sua história? Bom, então eu vou pedir, não sei se ela pode abrir a câmera, né? Eu vou convidar aqui para falar junto com a gente aqui, para nos trazer a sua história, né? Eu vou convidar a Kelly Andressa de Paula, né? Que é uma líder que está na minha rede e que está aqui diretamente de São Francisco hoje. Pode abrir o seu microfone, Kelly.
E ela vai contar para vocês como é que foi esse movimento para ela, como foi isso, como foi a chegada da doTERRA na vida dela e quais são os porquês dela, ou qual é o porquê dela de estar aqui conosco nessa noite, viu? Eu vou deixar para que ela mesma se apresente, porque isso ela faz muito bem, né? Aliás, foi um ponto forte, né, que eu encontrei nela desde o primeiro dia que eu a vi, ela se apresentou muito bem para mim, né? E na hora que ela se apresentou muito bem para mim, eu falei, eu vou querer apresentar óleos essenciais para ela, né? E ela ficou no meu radar, assim, bastante tempo, mas nós nos encontramos num momento muito bacana, que foi de nós iniciarmos um trabalho voluntário juntas, né? Num grupo específico aqui de Ribeirão Preto, que é o Mames Conecta, que nos uniu, e ela foi alguém que eu bati o olho, ela falou um pouco sobre ela, né, nesse encontro, e eu tinha certeza de que ali havia alguém que multiplicaria sorrisos, abraços e multiplicaria também prosperidade, né, com quem ela encontrasse também. Então, eu deixo com vocês aqui a Kelly para contar um pouco da história dela na doTERRA. Boa noite, eu agradeço muito a oportunidade, o convite aí de estar dividindo com vocês essa minha jornada, que embora seja curta, já tem grandes frutos. Como a José apresentou, sou Kelly Andressa, sou psicanalista, analista corporal, sou enfermeira, auriculoterapeuta e agora, com muito prazer, consultora de bem-estar doTERRA, onde vivi uma experiência muito interessante, eu encontrar a Josi, como ela trouxe, aí nós estávamos mesmo dividindo essa experiência engrandecedora, né, de levar aí, um pouco de carinho às pessoas mais necessitadas, e todos nós temos necessidades, né, e nesse momento eu pude ser acolhida. Eu tinha uma história de muitas dores, principalmente enxaquecas profundas, alucinantes, e tenho muita dificuldade ainda com cheiro, perfume, então tinha dificuldade em experimentar os óleos essenciais porque eu tinha medo do que poderia, né, desencadear de gatilho aí no meu enxaqueca, nos meus problemas de saúde, um estômago muito delicado, uma série de questões aí. E um dia a Josi me ofereceu uma gota de peppermint, e eu pensei, menta tudo bem, vai dar certo, não vai ter problema eu experimentar, não vai mudar nada. E eu me surpreendi muito, 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 muito com o resultado, porque eu percebi que eu tinha vivenciado naquela manhã coisas maravilhosas, mas também tinha entrado em contato com gatilhos muito significativos para desencadear minha dor de cabeça. Então, tinha ficado exposta ao sol, tinha ficado algumas horas sem comer, que são gatilhos que geralmente me deixavam com muita, muita crise de dor de cabeça mesmo, muita enxaqueca. E senti algo diferente naquela gotinha que foi pingada na minha mão, né, naquela experiência, naquela sensação, né, era mais ou menos essa época do ano, né, estava frio também, né, era inverno, estava seco, sempre tive muita rinite. E o peppermint é aquela coisa, né, aquela explosão, aquela gota que abre aí as vias aéreas. E eu já vinha numa jornada de empreendimentos, né, de me lançar nessa questão do empreendedorismo, e parece que tudo chegou, assim, no momento a calhar, né, porque, de repente eu senti que algo era diferente, muito rapidamente a Josi ampliou aí o conhecimento, dividiu comigo os conhecimentos dela sobre os óleos essenciais, né, me trouxe aí clareza do quanto eles eram muito mais impactantes, importantes em vários aspectos do momento que eu estava vivenciando, e aí eu, tendo tido aquele impacto tão grande com só uma gotinha do peppermint, resolvi vivenciar essa experiência, e em 2 semanas eu decidi me tornar consultora, então. Né? Apenas 2 semanas depois de ter feito o primeiro contato
com aquela experiência do óleo, né? Eu e a Josi, nós marcamos o encontro lá no consultório dela, ela me explicou mais, e aí, na mesma semana, eu decidi que eu ia experimentar o Kit Living, eu ia vivenciar, mas eu também já queria transbordar aquilo para outras pessoas, porque eu sempre fui assim, de querer dividir, né? Estava aí na jornada de trabalhar com a psicanálise, com a análise corporal, vendo as pessoas com muito sofrimento, tendo dificuldade, às vezes, mesmo a gente estimulando da forma adequada, tendo dificuldade para se abrir, para acreditar nelas mesmas, né? Estava trabalhando muito com mulheres, autoestima, mulheres vivenciando situações muito desagradáveis, né? E resolvi acolher essa oportunidade e, assim, surpreendente os resultados, né? Tanto na questão do que eu vivenciei, então, o meu porquê foi aquilo que eu senti, que eu experimentei, uma gota de óleo, eu não queria guardar só para mim. Aquilo que eu presenciei na minha vida de transformação, de ampliar a liberdade em termos de ganhos de saúde, de autonomia para poder vivenciar novas experiências sem ter aquele medo, né, de ter uma enxaqueca, de passar mal com alguma coisa, né, outras questões de saúde aí que eu tenho diagnósticos e que hoje já não tenho mais, né, os impactos que aqueles diagnósticos traziam me limitavam muito. Eu queria dividir aquela experiência com o maior número de pessoas possível. Então, eu continuei vivenciando, né? Nós temos aí um hall muito grande de óleos essenciais, então, frequentemente, me permito experimentar combinações, óleos novos, e, ao mesmo tempo, espalhar isso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala conhece alguém que tem aí um desafio grande e que precisa de um apoio para esse desafio, né? E, em geral, a gente não tem um só, tem muitos, né? E eu queria ajudar muitas pessoas em vários aspectos, especialmente porque durante essa início de jornada eu voltei a atuar na enfermagem e aí multiplica-se ainda mais, né? As oportunidades, as necessidades que se apresentam. E tá dando para me ouvir? Cortou aqui, entrou uma mensagem. Tá. E aí, o meu porquê se tornou ampliado, né? Porque o meu porquê já era contribuir com a vida das outras pessoas, já era o cuidado, já era o apoio, já era o transbordar e o dividir, né? E a Josi falou muito bem, né? O despertar desse lado empreendedor também, porque à medida que eu fui entendendo que os olhos cuidavam do meu corpo, dos meus sentimentos, que eles me traziam uma nova oportunidade de ferramenta para eu usar no consultório com os meus pacientes, para eu indicar para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu admirava e que eu via que estavam com alguma dificuldade, ele também se mostrou como mais uma ferramenta, né, de trabalho, né, de ganho, de estabilidade, e quando a gente está no empreendedorismo, todo mundo que já passou por essa experiência sabe, e todo mundo que já assistiu alguém passar sabe também, a gente tem um tempo que a gente precisa para se estabilizar financeiramente, a gente tem um investimento alto para depois começar a colher frutos, né, e eu vi ali uma oportunidade de potencializar, né, os meus ganhos, e assim, a Josi acompanhou a minha jornada, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de vender o meu carro para, né, investir nessas mudanças todas, para ter uma experiência diferente, e agora, inclusive, com o apoio aí dos óleos essenciais, eu acabei de adquirir meu carro novo. Então, ganhei saúde, ganhei experiência, conheci novas pessoas, tenho trabalhado, né, e tenho essa coisa aí de estar com a gota na mão, de estar usando onde quer que eu vá, de estar oferecendo para as pessoas onde quer que eu vá. E foi muito rápido, né, tudo muito rápido, o apoio que trouxe ainda mais segurança,
não posso dizer que eu sou uma pessoa tímida ou insegura, mas assim, a gente tem sempre momentos de insegurança, né? E ainda foi muito mais potencializador para me sentir segura, capaz de continuar empreendendo, de continuar oferecendo, de entender como tudo isso poderia tocar a vida de cada pessoa, porque para cada pessoa, para cada momento, para cada necessidade, existe um óleo, uma forma de ofertar, uma forma de abordar, né? Nisso, a análise corporal me ajuda muito, porque a gente acaba ampliando o olhar a respeito disso, né? De como abordar as pessoas, como aquilo faz sentido para a pessoa, mas, ao mesmo tempo, se nós não tivermos um conjunto de ferramentas, né, não necessariamente vamos ter algum resultado. E aí, juntando todas essas ferramentas, eu estou, assim, bastante impressionada e feliz com os resultados, porque minha saúde melhorou, meu sono melhorou, porque eu dormia super agitada, meu humor está mais equilibrado, meu apetite está mais harmonizado, né? E até a minha questão financeira está mais equilibrada também. E eu estou podendo conquistar cada vez mais novos sonhos, né? E novas oportunidades, sempre aí aproveitando e levando também todas essas oportunidades de benefício por onde eu passo para todas as pessoas com as quais eu converso. Eu acho que, né, é isso que continua me movendo e que me anima e que me faz, né, compartilhar com as pessoas, oferecer novas formas, oferecer os lançamentos e ver na vida das pessoas, né, os resultados que realmente fizeram a diferença, desde adolescentes até pessoas idosas, pessoas que estavam passando por situações muito desagradáveis, muito difíceis, sentirem, né? Recentemente estou apoiando uma amiga muito querida, que há muito tempo não tinha contato, a cessar o tabagismo. É um desejo de muito tempo dela, mas que ela tem muita dificuldade, e nesse momento poder proporcionar, né, esse apoio com algo da natureza se torna cada vez mais significativo para mim na minha vida. Então, eu acho que essa é a minha contribuição, o meu porquê, né? E o como ele vem mesmo. Depois do seu porquê, ele vem o como, porque é automático, né? É espontâneo, é uma continuidade daquilo que você começa a ver de resultados da sua vida, e não é só acreditar, né? É ter evidências mesmo e poder compartilhar isso com todo mundo. Nossa, que legal. Muito obrigada, Kelly, por compartilhar a tua experiência. Obrigada por confirmar, né, o que estava sendo afirmado antes também. E por nos lembrar, né, que, sim, é muito importante a gente saber o nosso porquê, reconhecer esse porquê, irmos para a ação, né, através do como, que a gente não sabe, mas que a gente experimenta, mas sabendo aonde nós queremos chegar, né? E quando a gente quer chegar num lugar que é uma contribuição maior, isso nos dá mais energia ainda para vivermos o processo, né? Quando isso é compartilhado também, né? Compartilhado não no sentido de ensinado ou de levar a uma consciência diferente, mas do estar junto naquele. Obrigada por compartilhar a tua experiência. Eu queria abrir o microfone para mais pessoas compartilharem. A Kelly prontamente se dispôs a vir compartilhar sua história, então ela estava preparada, né? Mas a gente tem certeza que tem mais pessoas aqui na sala que têm histórias incríveis de negócio e com os óleos essenciais que podem ser ferramentas para nós impactarmos mais pessoas, né? Porque hoje, quando eu tiver contato com pessoas que têm uma realidade parecida com a da Kelly, quando ela começou, eu vou ter a história da Kelly para contar. Como seria você nos contar a sua história? Alguém?
Ai, eu tô ansiosa aqui para ouvir uma outra história, hein? Tô achando que você vai abrir o microfone, hein? Agora tem 5 ou 6 pensando com quem eu tô falando. Eu tô falando contigo mesmo. Vai, nos conta a tua história, pessoal. Ok, você não quer contar a sua história? Você quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma contribuição, algum insight? Estamos todos bem? Márcia, você abriu o microfone? Abri. Não, minha Ok. história foi de amor, realmente, pelos olhos, pelo produto e pelo resultado que eu tive com os olhos. Na verdade, não conhecia e tive um resultado assim. Não comecei no negócio, comecei bem junto, usando e fazendo o negócio, porque me apaixonei pelo negócio, pela missão e pelo resultado que eu tive com os olhos. E tô passando por isso com a minha família, vendo os resultados neles, na minha neta, na minha filha. É lindo demais os resultados. E a gente não vê a hora de ficar passando isso para as pessoas, compartilhando. É o compartilhar mesmo. Gente, Lindo. deixa eu aproveitar, né, Márcia? Primeiro te dizer assim, como assim, neto? Como assim, neta? Neta, neta! Me deu até um afogado aqui. É o primeiro ano que a minha neta passa sem crise de rinite crônica. Olha só que maravilha, É. gente. Ela tem uma rinite desde que nasceu, ela tem 12 anos, e é o primeiro ano que ela passou sem crise de rinite crônica. E é muito lindo a gente ver os resultados e ela começando a usar os olhos, sabe? E eu pensando que meus próximos netos já vão estar por esse processo. Já Ai, Não que é? demais. vai ser que nem a minha filha, né? Que não que É, perguntou como mãe, para TPM, né? O que que as pessoas usam? Quem não usa óleo usa o quê? Né? Porque não ela é? não sabe o que que se usa presentemente, Sim. fora os óleos essenciais, porque desde que ela entrou pela primeira vez em ciclo, ela usa óleo essencial, né? Então, esse é um É, legado que a gente deixa, né? isso é muito legal, sim. Gente, boa noite. Sou Boa Socorro noite. Manauara. É sempre um grande prazer estar aqui ouvindo vocês, principalmente essa pessoa maravilhosa, incrível que é a Josi, né? Que sempre tão atenta e tão disponível comigo, né? Márcia, vendo você aí falando sobre a rinite da tua neta, eu fiquei pensando aqui que meu filho também tem uma rinite, né? E aí eu queria te perguntar qual o protocolo que tu usou aí? Eu usei brief e lavanda com ela. O brief foi fundamental e lavanda para ela dormir melhor, né? Para ela passar por esse processo mais tranquila, mas somente isso. Legal. No difusor, tá? Ela dorme com o Ah, tá. difusor Os dois só no ligado, difusor. só no difusor. E Sim, quantas gotinhas você colocava no difusor? Você 3 de colocou cada. 3 de cada, todos os dias? todos os dias. Nossa, eu poderia dizer para você coisa tão simples e tão excepcional, né? Sim, foi tremendo assim o resultado que ela teve. Muito bem. Muito Uhum. obrigada, Adorei, minha flor. Imagina, amor. adorei o comentário da Socorro. Tão simples e tão excepcional, né? Que incrível. Gratidão, pessoal. É assim que eu me sinto, sabe? Vivendo algo simples e excepcional. Do terra, Obrigada né? pelas palavras. Do terra, Do essa do Terra. terra. É maravilhoso. Essa é da Terra. E, Eu só queria. e acho, gente, Desculpa. que... Deixa eu Desculpa, falar. pode falar. Então,
Pode falar, Socorro. Ok, obrigada. Ontem eu tive uma experiência na qual me foi dito assim, você tem que saber, isso é para a Josi ouvir também, o que você realmente quer, né? Porque quando você faz algo que já fechou o ciclo, você fica muito, com as suas energias muito carregadas, né? De fazer aquilo que já acabou, mas você ficar insistindo naquilo. Então, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu realmente, né, estou entrando naquilo que faz a diferença, sabe? E é assim que eu estou me sentindo. Obrigada, Querida. Josi, novamente, por ter me introduzido na doTERRA e nessas coisas tão maravilhosas que são os óleos essenciais. Muito grata. Ah, que aí eu choro, aí a gente chora. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que ir para Manaus, minha gente, porque a Socorro, nós estamos há 2 anos, né, num relacionamento sério, né, Socorro? Já estamos há 2 anos num relacionamento sério. Ai, que Acho que demais, hoje gente. sai Isso um é pedido de doTERRA noivado, também, hein? olha. Pois é, Que né? demais, que demais. É Que verdade. experiência linda. Espere, Parabéns querida, às daqui a duas. pouco estarei aí com você. Ela está vindo para cá, ela está me antecipando a surpresa. Que assim seja, que assim seja, que alegria. Muito bom, muito bom. E aí, pessoal? Estamos todos bem? Vamos agradecer a Agradecer decolagem. vocês, maravilhosas. Boa, deixa eu só vou pedir querida. a palavrinha 1 segundo. É sobre isso, né? A gente vai trabalhando junto, a gente vai desenvolvendo junto, e eu acho que isso é uma coisa que eu queria destacar sobre o tempo, né? Sobre como as coisas acontecem dentro desse negócio. O tempo é o tempo do outro, né? A gente convida, a gente cadastra, a gente apresenta o negócio, a gente segue falando sobre, no tempo do outro ele vem, né? Ele sente que é o seu momento de contribuir também, né? E isso é que é muito gostoso, é muito energizante nesse negócio, né? Desde que nós estejamos nele, desde que a gente Sim. esteja presente nele, né? Isso vai Desde que acontecer nós escolhamos permanecer na foto, permanecer. né, Josi? Exatamente. Falar nisso, alguém que está no computador, faz a foto, por favor, que eu estou no Kelly entra celular, na foto, eu não pego Kelly. todo mundo. Kelly entra na Mas foto. eu queria aproveitar a fala da Josi para salientar, pessoal, já nesse decole, a importância do acompanhamento. Sim, é no tempo de cada um, mas se nós não fizermos o acompanhamento, nós não vamos viver esse extraordinário de 1 ano depois, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, vivermos essas surpresas maravilhosas da vida. Os pipes são atividades geradoras de rendas, geram, certo? Criam renda. Quem solidifica e quem constrói riqueza é o acompanhamento. Então, por que fazer pipes? Para que você viva o extraordinário do residual. E isso vem solidificado pelo acompanhamento. Olhem a gratidão da Socorro, a Josi, por ter apresentado os olhos dela. Mas ela não teria vivido toda essa experiência grandiosa se a Josi não fizesse o acompanhamento da Socorro. Não é só cadastrar, ok? Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Vocês são demais. Gratidão eterna. Continuem fazendo a parte de vocês. A doTERRA não precisa da divulgação de vocês, mas ela precisa que vocês levem os óleos essenciais a mais pessoas. Recentemente nós ouvimos de um líder que nós somos os culpados. Eu não lido com essa palavra, certo? Eu acho que nós somos os responsáveis, mas tudo bem, a intenção dele foi ótima, eu assumo essa culpa. E que venha mais culpa.
é nossa culpa que pessoas estejam contando histórias extraordinárias, como a da Kelly, como a da Márcia, como a da Socorro. Bora trazer mais gente para contar histórias lindas para nós. Um beijão! Beijo, Obrigada, viu, por você ter tchau. contribuído aqui, viu? Beijão, bom descanso, tchau. Beijo! Agora nós vamos querer uma aula vamos querer montar alguma coisa aqui de análise corporal aqui para poder trabalhar essa galera. Maravilhoso. Hein, pessoal? Vamos Tchau. juntar essas ideias aí, hein, pessoal? Tchau. Pode ser uma boa, hein, Kelly? Contem comigo, é só a gente Ó, a marcar. Gisela, você vai ter que conhecer uma hora dessa, hein? É alguém que eu faço questão que você conheça. Vamos marcar. Também Vocês quero são vocês duas potência, viu? Ó, um beijo, pessoal. Adorei estar aqui com vocês.